último bloco do Todas as Coisas, e eu já vou passar a palavra para a Dilzides. Você falava sobre a importância desse movimento do empreendedorismo para as pessoas negras e o que isso representa, né, de fato. Porque, assim, a gente tem, como Manuela e Dumas falaram, um movimento negro muito articulado, muito presente, muito ali na batalha, sabendo que esse gap, ele não vai diminuir sozinho. A gente tem que correr atrás, né, para conseguir. Mas além dos movimentos negros, a gente tem que pensar nos movimentos ligados ao afroempreendedorismo. Porque a gente vive num país que é capitalista. Então, não adianta achar que essa igualdade ela vem só pelas políticas públicas, só pela caneta, só pela criminalização do racismo. Ela vem a partir do momento que você consegue construir uma classe média negra, uma massa crítica formada por negros e pardos, e aí a associação, né, eu estou aqui representando a Ascenda, que é a Associação de Fortalecimento ao Afroempreendedorismo, e a gente faz muitas ações de legalização de empresas, ajudar consultoria para legalização de empresa, para captação de crédito, porque isso já está registrado, isso já é pesquisa. Os negros, eles têm maiores dificuldades para ter crédito, para poder legalizar as suas empresas e para poder agir como empresários, porque aí vem todo esse histórico, né, dessa posição que a gente foi colocada. Então, como a gente estava falando aqui, não são povos escravos, são povos que foram escravizados. Não são povos, né? Não é o analfabeto, é o analfabetizado. Porque a gente tem essa pressão. Então, o que eu acho que é importante como o Dumas falou, a gente focar nesse crescimento econômico. Existe o que a gente chama do movimento Black Money, onde você faz girar o dinheiro dentro da comunidade negra e parda, de negros para negros, né? Você pensar de quem você vai comprar, isso é importante, para que você faça esse dinheiro circular numa comunidade que tem dificuldades de obtenção de crédito, de legalização. São muito empreendedores que empreenderam não tanto por vocação, mas por necessidade, pela dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, a Ascenda, ela se preocupa muito com isso, né? Uma associação que veio da ideia do SEABRA, de um coletivo de empresários, e a partir de 2015 se constituiu como uma associação preocupada com o movimento social, mas principalmente com o fortalecimento dessa classe empreendedora. Certo, Camilinha. A gente tem uma participação aqui, já pegando o gancho desse movimento. O pastor Reginaldo Germano está contando que foi relator do Estatuto da Igualdade Racial, que foi barrado pelo governo Lula por criar um fundo de desenvolvimento da raça negra. Esse fundo financiaria projetos criados do negro para o negro. Também possibilitaria financiar cursinhos para o vestibular e também as pesquisas sobre anemia falciforme. Hoje ele mora em Anápolis e ele está querendo que vocês escutam um pouco sobre isso, sobre essa questão de ter barrado os projetos que são criados por ele. Bom, à vontade, Manu. Como que eu vou explicar de forma bem didática, assim? Assim como nós somos a maioria nas estatísticas negativas, quando a gente pensa em gestão, nessa gestão política, a maioria é branca. A gente não espera nada que essas pessoas sejam salvadoras, nem nada nesse sentido. A gente trabalha e trabalha muito, e a gente demonstra força, a gente vai e entrega, porque a gente não tem como ir lá e fazer tudo, né? Porque o que a gente tem até agora fomos nós que fizemos e corremos, não teve nenhum político nunca que falou, vou pensar no povo negro e fazer, não. Essas demandas, elas vêm a partir da organização do povo negro, e aí o governo, em alguns momentos, executa. O governo Lula, assim como outros governos, barraram não só essas, mas várias outras iniciativas. É uma pena,
né? Porque a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa de investimentos que sejam específicos, porque a população negra tem questões específicas e o Brasil tem sim uma dívida histórica que talvez nunca seja paga, né, com a população negra por conta de todo o processo, né, desde do período de escravidão. Então, o que eu posso dizer é que é uma pena, porque é complicado também. A gente, às vezes, às vezes as pessoas acham que a gente se apega a algum governo demais porque a gente tem uma possibilidade maior de diálogo. Mas a gente entende que lá naquele governo a maioria é branca, sabe? Então, essa representatividade que a gente precisa ter dentro das empresas para que exista uma empresa que pense a população negra, a gente precisa ter dentro do governo. E lá nós somos minoria mesmo. Então, é muito complicado assim esperar que seja um governo de esquerda ou de direita que nos acolha da forma que nós gostaríamos. Agora, historicamente, a gente consegue dialogar um pouco melhor com os governos que são de esquerda. Mas a gente não espera que eles sejam salvadores da pátria nem nada nesse sentido. A gente vem se organizando para que a gente tenha diversidade lá. Porque aí a gente vai conseguir caminhar da forma que nós sabemos, que a gente sabe, nós sabemos exatamente o que nós queremos. Quem não sabe são os outros grupos étnicos, que é quem geralmente está no poder e que é quem barra as nossas iniciativas. Eu tenho duas concepções aí. A primeira é dizer o pastor que apresente o projeto ao atual governo do Estado, que nós estamos numa situação ruim, muito ruim no Estado do ponto de vista econômico. Né? E tem parceira, né, pessoas que sabem lidar com a questão. Então, essa é uma primeira. O segundo ponto que eu percebo é o seguinte. Não sei por que outro dia, de alguns anos, eu começava a pensar por que nós negros, a maioria desse país, sofre tanto. Por que a gente não está conseguindo ocupar o nosso, de fato o nosso espaço? Eu comecei a pensar naquela imagem do faraó, olhando pela janela, escravizando ali os hebreus, e disse, nossa, esse povo cresceu. E um dia eles podem se unir e tirar nós do poder. É a mesma forma que eu vejo no Brasil. Meia dúzia de homens brancos e homens do gênero homem se unem nessa hora. Ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não é de centro, ele é nada. Ele é apenas dono do poder. E ele vai dizer, essa negraiada, se nós der espaço, eles vão ocupar. E o que acontece hoje na África, que nunca mais um branco subiu ao poder, aqui no Brasil vai repetir a mesma dose. Então é melhor deixar os negros longe, né? A gente vai calar a boca de um, coapta outro ali, dá emprego para um e vai calando, e deixa todo mundo numa boa. Então projetos como esse, pastor, infelizmente, nós vamos ter que lutar muito, porque a situação do negro brasileiro é andar e calçar sapatos. Eu falo muito dessa luta, né, pelo governo, claro que tem que ter os bons olhos. E eu queria voltar nessa questão do racismo que a gente está falando no bloco anterior. Nesse sábado, o Santos enfrentou o São Paulo, né, e os jogadores do Santos vestiram camisas com algumas estatísticas que eu achei que me fez refletir um pouco sobre isso, porque dentro de campo a gente tem muitos incidentes com racismo, né, e alguns dos pontos que me chamaram a atenção foi 1% são advogados, 2% diretores de filmes, 3% apresentadores de TV, 4% chefes, 7% de homens formados, 11% de homens em comerciais, 12% do ensino superior, 17% médicos, 18% ricos. E ele foi dando 59% dos feminicídios, 60% da intolerância religiosa, 61% dos presidiários, 64% do trabalho infantil. Então, eles colocaram nas camisas nessas porcentagens. E isso, de certa forma, chama atenção, né? Me chama muita atenção esses jogadores com essas camisas, justamente no campo, né? Claro que isso também tem que sair do campo também para fazer a gente enxergar isso, né? Porque o racismo também... E chama atenção do lado negativo as situações, os casos de racismo em ambientes onde o negro é protagonista. Porque o que incomoda é o negro protagonista. O negro no lugar que foi destinado ao negro, está tudo certo, né? Seja ali na limpeza, seja no trabalho operacional, seja e tal, você está vendo ali e tudo bem, está tudo certo. Agora, quando você passa a ter o protagonismo, isso ofende algumas pessoas com a cabeça menor. Graças a Deus, isso está diminuindo o número dessas pessoas. Mas é essa a questão. Eu acho que isso que tem que ser discutido. Por que que incomoda? Pelo protagonismo que o negro está assumindo. Sim, e aí você vê que a questão financeira não vai resolver. Porque a gente está falando de jogador de futebol. A gente está falando do Neymar esses dias, sei lá quanto tempo que tem que o Neymar também
passou por uma Hostilizado, situação assim. Recentemente teve o Dentinho, né, e um outro jogador aí num país que eu nem lembro o nome, mas ocorreu. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né, que não é dinheiro, não é isso. A gente tem um processo, assim, muito longo, né, professor Dumas, talvez você até saiba discorrer melhor sobre isso, mas é um processo muito longo de reeducar, de repensar todo esse processo, assim, sabe, de relações raciais, mas também que as pessoas negras consigam pensar sobre si. Isso fez você refletir sobre a situação do negro e sobre o seu papel e sobre o que você poderia fazer. O quanto, você sabe, as pessoas brancas não sabem as histórias dos antepassados dela e todo o mal, tudo de ruim que aconteceu. Então é importante que as pessoas brancas conheçam sobre si, saibam sobre si. Porque nós sabemos o que nós queremos, porque nós sabemos exatamente quantas pessoas estão morrendo enquanto a gente está conversando aqui. Então é muito sério. Então a gente sabe das coisas porque nós sabemos quem nós somos. É importante que as pessoas brancas saibam quem elas são. Porque aí elas vão se entender, aí é orgânico essa coisa de pensar, meu Deus, tá errado. Assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso abrir mão de alguma coisa, sabe? Eu preciso entender que os processos estão errados, eu preciso fazer minha parte também em todo esse... Professor, rapidamente, nosso tempo está acabando. Mas essa questão econômica, eu insisto muito nela, porque, de fato, dinheiro, economia, ela é estruturante e ela é determinante. Ninguém come a comida que gosta, mas a comida que pode pagar. Como ninguém veste a roupa que gosta, mas aquela pode pagar. Então é fundamental que a CIEG, SEBRAE, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, essas instituições financeiras queiram discutir por que o povo negro mantém-se longe de uma economia democratizada. Né? Era muito fundamental que uma CIEG nos chamasse para uma conversa, porque ele vai entender que nós sabemos de economia, nós estudamos economia e nós queremos ter os mesmos luxos que a sociedade branca está historicamente tendo esse direito, até porque toda a economia desse país ela é centrada no sangue dos nossos ancestrais. Ninguém enricou trabalhando. Enricou com o trabalho dos nossos ancestrais. E falando especificamente pegando o exemplo da CIEG, mas por ser uma instituição de empresários, hoje a CIEG está recebendo a Ascenda e aproximadamente 70 afroempreendedores que estão sendo homenageados lá numa casa que tem uma diretoria de diversidade, né? Eu sou presidente da Câmara de Gestão do Capital Humano da CIEG e a gente está trabalhando. E estamos lá ocupando esses espaços que não nos foram dados, que a gente está batalhando e é esse o caminho. Estar numa associação de empreendedores é o caminho para não precisar ter uma de empreendedores e uma de afroempreendedores. Né? É essa a nossa busca, que a gente esteja junto. Tá certo. Gente, muito obrigada. O nosso tempo acabou. Eu concordo, viu, Dimas? Foi a Manu que falou, né? A gente tinha que falar o mês inteiro, né? Aproveitar. Já ficou o recado, né? Vocês já podem se organizar, porque daqui para dezembro tem assunto mais. Tá bom. Te agradeço muito. Obrigada pela sua presença, viu? Professor, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Suzete, eu que agradeço, viu? Gratidão pela oportunidade. Tilze, também, mais uma vez, obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. Obrigada, querida. É sempre muito bom vir aqui, poder falar. E estou muito feliz aqui com os meus colegas e com vocês. E a gente fala sobre várias coisas, não só sobre negritude. Eu sou profissional da área de comunicação e marketing, Dimas professora, RH. Então a gente pode falar sobre várias questões que não necessariamente estão relacionadas ao mês da consciência negra, ao dia. Certo. Camila, boa noite para você. Boa noite, Suzete. E eu queria só deixar uma coisinha aqui. Quem puder, entra lá no Google, olha o que é consciência. Aí a gente pensa sobre esse 20 de novembro. Uma boa noite para você, obrigada pela sua audiência. No sábado, às 18 horas, nós estaremos aqui, é o reprise deste tema. Estamos com o horário aí modificado em função da nossa TV Cultura, que está com a programação diferenciada. Mas na próxima segunda nós estaremos aqui, 19h15. Eu espero vocês.